hoje um pouquinho, eu vou rever tudo que a gente estudou ontem, para ficar fácil para vocês estudarem depois, tá? Para as provas. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre esses aspectos históricos da assistência ao paciente cirúrgico, o que é esse paciente cirúrgico, e o profissional de enfermagem, e o processo de cuidado também, nessa fase perioperatória. Então, assim, os aspectos históricos. Até meados do século XVIII, a assistência médica ela era muito carente, mesmo porque não se tinha ainda um conhecimento científico muito grande. E com o avanço da medicina, os acadêmicos eles se especializaram em olhar outras formas de saberes relacionados mais àquela medicina interna, estudar fisiologia. Então, assim, a cirurgia ela não era contemplada como disciplina. Então, assim, os médicos cirurgiões da época, eles tinham um aprendizado prático, baseado naqueles mentores que eram cirurgiões barbeiros, que eram aquelas pessoas que tinham adquirido prática à medida que iam trabalhando. Então, assim, os primeiros cirurgiões, os primeiros que foram conhecidos como cirurgiões, eram cirurgiões barbeiros. E quando veio esse boom da medicina, dessa evolução científica, os médicos, a medicina não contemplava a cirurgia como uma disciplina. Então, assim, os médicos, eles passaram a aprender na prática com mentores, que eram aquelas pessoas especializadas, que eram os cirurgiões barbeiros nesta época. Então, assim, eles tinham muitas travas, porque não se tinha um anestésico, não tinha esse cuidado com infecção, eles não tinham conhecimento dos tipos de infecções que poderiam acontecer. Então, assim, os pacientes, eles acabavam por ter uma alta mortalidade. E o paciente cirúrgico? O que é esse paciente cirúrgico? O paciente cirúrgico é aquele cujo tratamento ele vai implicar em um ato cirúrgico. Então, é aquele paciente que vai precisar de um ato cirúrgico. E às vezes essa terapia, esse tipo de procedimento, ele pode apresentar para o paciente agressões tanto orgânicas como psíquicas. Então, assim, quando eu falo da enfermagem, do cuidar, a gente sempre tem que estar olhando o paciente como um todo, porque cada um é individual e vai vivenciar aquele momento, aquele ato diferente, porque são pessoas diferentes. Porque a situação cirúrgica, ela não envolve apenas a cirurgia, o ato cirúrgico em si. Envolve aquele ser humano que está tendo a sua vida modificada, que vai ter algum tipo de limitação por algum tempo, vai ter aquele isolamento da família, ele vai ter toda essa mudança ambiental, fisiológica e psicológica também. E às vezes vem também arraigado com aquela cultura, com aquela educação, com os tipos de experiências que eles tiveram relacionados com cirurgia. Então, assim, o olhar da enfermagem, do profissional de enfermagem, do técnico de enfermagem que lida diariamente, constantemente com o paciente, que tem aquele contato mais direto por mais horas, tem que ser um olhar diferenciado, até mesmo para poder prestar um atendimento de qualidade. O paciente, ao se internar, não deixa sua essência humana na portaria do hospital. Ele traz consigo sua inteligência, seus sentimentos e seus mitos em relação à doença. Vem com numerosas percepções desenvolvidas na sua vida, na sua cultura, educação e toda a bagagem de vida. Esse foi o Durman que falou em 2000. E eu achei essa frase muito interessante. Por quê? Porque o paciente o ser humano, ele não, quando ele vai internar, ele não vai deixar a essência humana dele na porta do hospital e vai lá tratar a doença ou fazer aquele tipo específico de procedimento. Ele vai lá porque ele tem essa necessidade
de cura ou de diagnóstico, só que a essência humana dele vai com ele. E com isso vem a cultura na qual ele foi criado, a educação que ele teve e toda a bagagem de vida que ele teve. Então, assim, a gente tem que entender essa percepção relacionada ao paciente. E o processo de cuidar? O processo de cuidar, o cuidado já é a essência da enfermagem. É uma ação inerente da nossa profissão. Então, assim, a enfermagem, o profissional de enfermagem, ele vai cuidar das pessoas no momento de fragilidade delas. Então, assim, o que é esse processo de cuidar? É o conjunto de ações e comportamentos realizados no sentido de favorecer, manter ou melhorar o processo de viver ou morrer, proporcionando ao paciente a necessidade que apresenta de conforto físico, emocional e espiritual. Entenderam como é muito amplo quando a gente fala desse processo de cuidar, da nossa responsabilidade como profissional? Porque a gente vai cuidar, a gente tem que favorecer, a gente tem que estar ali para melhorar aquela situação que aquele paciente está. E não só no processo de viver, quanto também numa morte digna. Então, assim, a gente está presente em todas as fases, desde o nascimento até a morte. Então, assim, a gente tem que ter esse preparo, a gente tem que ter esse olhar humanizado para poder atender a pessoa da forma melhor e tentar realmente fazer com que ela se sinta acolhida, tirar as suas dúvidas, porque um paciente orientado é um paciente que ele vai ter menos queixas, um paciente que a gente ouve, a gente tem uma escuta ativa e não vai lá só faz as coisas tecnicamente e às vezes nem olha para o rosto do paciente, não vê que ele está ansioso, que ele está triste, que ele está preocupado. A gente está sendo um profissional falho, porque a gente tem que ter esse olhar que a enfermagem ela cuida em todos os aspectos do paciente, tanto física, psicologicamente, como emocionalmente. Então, assim, a nossa responsabilidade como profissionais da área de saúde, principalmente profissionais da enfermagem, está nesse cuidar diferenciado. Desculpa. Então, para melhorar essa assistência, esse processo de cuidar na fase perioperatória, então se foi criado a SAEP, que é a Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória, que mais para frente a gente vai adentrar um pouquinho dentro dela. Então, sim, a partir que ela tinha também como objetivo a promoção, manutenção e a recuperação da saúde do cliente e da comunidade, devendo ser desenvolvida pelo enfermeiro com base nos conhecimentos técnicos científicos inerentes à profissão. A SAEP, quem faz ela é o enfermeiro, ele planeja, privativo do enfermeiro a sistematização de enfermagem. Então, ele faz o planejamento, a organização, a coordenação e a avaliação dos serviços de assistência de enfermagem. Só quem vai executar esse planejamento vai ser tanto o enfermeiro quanto o técnico de enfermagem. Então, vocês têm que ter um conhecimento também do que é essa SAEP, de como vocês vão poder fazer o que está prescrito pelo enfermeiro de maneira mais eficiente, do jeito que vai contemplar e vai melhorar a vida do paciente naquele momento diferenciado da vida dele. Então, assim, essa sistematização, ela vai fazer esse planejamento de um cuidado individualizado. Então, assim, aquele cuidado realizado para que não é aquele cuidado geral, assim, sonda vesical de demora, passa assim, 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 não. Ele vai olhar, aquele paciente, ele tem uma necessidade diferente daquele outro paciente. Então, esse planejamento, ele vai ser realizado
e vai ser prescrito cuidados individualizados dependendo do que esse paciente está precisando naquele momento. E depois vai ser avaliado. Então, assim, vai estar de acordo com cada tipo de cirurgia. O enfermeiro depois ele vai avaliar para ver se realmente esse planejamento ele está sendo eficaz e está tendo um resultado bom. Se não tiver, vai ser refeito, vai mudar a prescrição de enfermagem, que é a prescrição de cuidados de enfermagem. Ok? Vamos lá. A enfermagem perioperatória, a perioperatória é como se fosse o máximo. São todas as fases que o paciente vai passar desde a descoberta da necessidade da cirurgia até a alta para o ambiente domiciliar. Então, sim, ela é dividida em fase pré-operatória, mediata e imediata, a fase intraoperatória, ou transoperatória também, e a fase pós-operatória imediata e imediata. A fase pré-operatória, ela vai começar, elas são fases consecutivas e interligadas. Então, sim, ela começa quando a decisão para proceder à intervenção cirúrgica é tomada e termina com a transferência do paciente para a mesa da sala cirúrgica. Então, sim, a partir do momento que se tem o conhecimento que necessita dessa cirurgia, até o paciente ser encaminhado para a sala cirúrgica. E ela vai ser dividida em 2 tempos, que são o imediato e o imediato, que a gente vai ver mais para frente. A intraoperatória vai começar com o paciente na mesa da sala cirúrgica e vai terminar quando o paciente ele é admitido na sala de recuperação pós-anestésica. Aí iniciará essa fase pós-operatória, que ela também é dividida em imediata e imediata. Então, ela começa com a admissão desse paciente na sala de recuperação e termina com a avaliação de acompanhamento no ambiente clínico ou domiciliar. Então, assim, quando vocês forem lembrar, porque às vezes a gente sempre confunde o mediato com o imediato. Lembra que o I, ele está mais próximo da cirurgia e o M, ele vai estar naquele tempo mais afastado da cirurgia. Então, o mediato são, tanto no pré quanto no pós, aquela parte mais longe da cirurgia. E o imediato, aquela mais próxima da cirurgia, 24 horas antes, 24 horas depois. Então, o I de imediato é aquele mais próximo. Então, lembra assim, quem vem primeiro? O I. No alfabeto A, B, C, D. O I não vem primeiro que o M? Então, o I vai estar sempre mais próximo da cirurgia, que é da fase intraoperatória. Isso aqui é só para vocês tentarem observar, visualizar e não se confundir com os momentos perioperatórios, com esse período perioperatório. Então, o período perioperatório é aquele período amplo, que vai desde a descoberta até a alta hospitalar e é dividido em 3 fases, que é o pré-operatório, o transoperatório, o intraoperatório e o pós-operatório. Então, assim, são 3 fases, tanto o pré quanto o pós é dividido em imediato e o mediato. O imediato é aquele mais próximo da cirurgia, no caso. Seja no pós-operatório, mais próximo após a cirurgia, ou antes da cirurgia. 24 horas antes ou 24 horas depois, vai entrar no imediato. Então, é só lembrar que o pré vem antes, o pós, só falar assim pós. O pós é depois, é após. Que aí vocês não vão nunca mais errar em relação a esse período e essas fases. Então, vamos lá. A fase pré-operatória. Como eu já tinha falado, né? O período pré-operatório mediato compreende desde da descoberta do paciente da cirurgia e dependendo como tem também essas cirurgias que são realizadas ambulatoriais, o paciente... Porque às vezes tem muitos pacientes que eles internam no dia da cirurgia. Então, esse pré-operatório, às vezes, vai iniciar no momento da internação. Mas, às vezes, tem aquelas cirurgias eletivas, que também mais para frente a gente vai entender sobre as classificações das cirurgias. Então, sim, o preparo já começa, às vezes, até em casa, até o momento que o paciente entra para a internação
E o mediato, ele vai até as 24 horas antes da cirurgia. Então, esse é o pré-operatório mediato. Ele tem o objetivo principal preparar o paciente psicologicamente e fisicamente para o ato cirúrgico e estabilizar condições que podem interferir na recuperação. Porque essa avaliação pré-operatória vai se fazer exames, vai se fazer exames cardiológicos, avaliação pré-anestésica, risco cirúrgico. Então, sim, vai ter aquela gama de exames. Então, a partir dos exames, vai ver a necessidade fisiológica que o paciente tem, para ver o que pode ser melhorado antes da cirurgia, para ele entrar na cirurgia com tanto fisiologicamente como psicologicamente bem. Então, assim, com os níveis o mais normais possíveis, no máximo do ideal possível para aquela situação e para aquela cirurgia. Então, assim, tem todo esse preparo anterior até as 24 horas antes. Então, o imediato é até as 24 horas antes da cirurgia. E o objetivo comum é alcançar o paciente a um estado fisiológico mais próximo do ideal, de modo a suportar com um mínimo de morbidade as agressões físicas e metabólicas impostas pelo trauma operatório. A fase pré-operatória imediata, ela consiste na assistência pré-operatória prestada ao paciente imediatamente, ou seja, algumas horas antes da cirurgia. São 24 horas que antecedem a cirurgia e termina com o início da cirurgia, com a colocação do paciente na sala cirúrgica. Esse preparo, o pré-operatório imediato, igual eu tinha te falado para vocês, ele tem esse preparo emocional, o imediato, aquele que é até as 24 horas antes da cirurgia. Então, se ele tem esse preparo emocional, orientar o paciente quanto à dor, náusea, orientar quanto à deambulação precoce, ensinar movimentos ativos dos membros inferiores, mensurar dados antropométricos, peso e altura, sinais vitais para posterior comparação, encaminhar para realizar exames de sangue, raios-x, ECG, tomografias e outros, que são aqueles exames que ele vai precisar dependendo da cirurgia que ele vai fazer. Preparo no intestino quando indicado, pode ser realizado dia antes ou na noite anterior da cirurgia, vai depender da cirurgia e qual o objetivo, qual tipo de cirurgia, e aí o médico vai estabelecer se vai precisar desse preparo intestinal ou não, tá? Isso é realizado no pré-operatório imediato. Aí a gente vai falar mais alguns cuidados que tem também no pré-operatório. A gente viu a importância da orientação. Então, assim, o valor da orientação no pré-operatório, deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui para aumentar para vocês. O valor da orientação pré-operatória tem sido reconhecido pela equipe cirúrgica, trazendo benefícios comprovados, exercendo efeitos positivos na recuperação do paciente, como uma função ventilatória, capacidade funcional e física, sensação de bem-estar e duração da internação. Então, se um paciente bem orientado, quando a gente é bem orientado do que vai acontecer, a gente tem uma calma e a gente fica mais tranquilo. Preparo psicológico e espiritual. No momento em que o paciente é internado para a realização de procedimento cirúrgico, pouco sabe sobre sua situação e sobre o que acontecerá com ele no período que antecede a intervenção. Então, sente ameaças às suas necessidades básicas, físicas, emocionais e espirituais, faz questionamentos constantes que perduram a sua consciência. Então, assim, a gente tem que ter esse preparo psicológico e espiritual, porque o paciente ele vai ter dúvidas, e quanto melhor o paciente ele é orientado, mais tranquilo ele vai ficar. Então, assim, esses questionamentos, eles têm que ser respondidos. Na dúvida, se você não sabe a resposta, procure quem vai poder te orientar para você orientar melhor esse paciente. O jejum. O jejum, ele é solicitado como exigência
para grande parte das cirurgias, sendo determinada pelo tipo de anestesia e o procedimento cirúrgico a ser realizado. O período exigido pode variar de acordo com a cirurgia, em média de 8 a 10 horas antes da mesma, e depende da prescrição médica. Então, sim, sempre olhar a prescrição do médico, o que ele está pedindo, e sempre confirmar e orientar o paciente sobre a importância do jejum, para que ele não venha porque o estômago cheio, ele pode fazer com que o paciente tenha vômitos e náuseas e, consequentemente, aspiração do conteúdo gástrico para as vias respiratórias. Vocês lembram que a gente estudou sobre isso no período passado. Então, assim, o estômago vazio evita, é uma prevenção para essa complicação de aspiração do conteúdo gástrico. Os sinais vitais, eles podem ser definidos como os parâmetros regulados por órgãos vitais, portanto, revelam o estado funcional do mesmo. Então, assim, os sinais vitais, eles vão ser olhados de acordo com a instituição ou prescrição médica. Então, assim, vai ter esses descrito na prescrição. Então, assim, você vai realizar, vai conferir para ver se os sinais vitais, temperatura, pressão, pulso e respiração estão de acordo com os parâmetros normais, tá? E tem alguns fatores também que eles podem interferir na variação dos sinais vitais, como idade, gênero, exercício, emoção, dor, estresse, ambiente, uso de droga, patologias. Isso tudo pode interferir na variação dos sinais vitais. Então, assim, vocês sempre têm que ter conhecimento dos parâmetros normais e também fazer essa pré-anamnese, né, do paciente para saber se ele tem algum, se ele fuma, se ele é alcoólatra, se ele tem alguma patologia pré-existente, para vocês também entenderem os parâmetros dos sinais vitais. O pré-anestésico são drogas prescritas com a finalidade de conferir maior conforto ao paciente, facilitar os procedimentos do ato cirúrgico, reduzir a ansiedade do mesmo e facilitar a indução da anestesia e diminuir as secreções da faringe. O que é muito utilizado hoje é o midazolam, tá? Que ele possui propriedades de várias classes, então, assim, ele serve como sedativo, tranquilizante, então ele auxilia nesse relaxamento, então é um dos mais utilizados. Eles podem ser utilizados por via oral, intramuscular ou endovenosa, e são administrados geralmente de 30 a 90 minutos antes da cirurgia, porque para o paciente já chegar na sala cirúrgica já mais tranquilo, então se vai favorecer no momento da cirurgia. Ele vai provocar um sono no paciente e acaba com isso reduzindo a ansiedade do paciente. Os cuidados cutâneos. A principal finalidade da prevenção da preparação cutânea apropriada da pele do paciente é tornar a mesma o mais livre possível de micro-organismos, reduzindo o risco de infecção da ferida. Então, a gente viu que a tricotomia ela é realizada no máximo até 2 horas antes da cirurgia ou dentro do bloco cirúrgico, e somente se esses pelos estiverem na área operatória, porque aí reduz o risco de infecção, tá? E o banho, o profissional de enfermagem tem que orientar o paciente a tomar banho antes da cirurgia, tá? E aí vai depender do tipo de procedimento, do tamanho da cirurgia, para ver se ele vai necessitar de tomar banho com algum antisséptico adequado, tá? E a gente viu também na última aula, na última matéria. As roupas. Quando o paciente ele vai ser encaminhado para a cirurgia, então assim, ele vai usar a camisola do hospital,
que ela é aberta atrás, então assim, ela tem a facilidade, ela tem a finalidade facilitar na hora da indução da raquida peridural, além de facilitar sua retirada quando preciso. Então, assim, muitos pacientes têm vergonha de usar essas camisolas, mas aí é por isso que eu falo, é muito orientação. Se você orienta, colocou a camisola, cobre o paciente com um lençol. Vocês têm que lembrar que tem que deixar o paciente o menos exposto possível. Você só vai deixar exposta a área na qual você está precisando fazer algum procedimento. E o preparo gastrointestinal tem por finalidade evitar o traumatismo acidental das alças intestinais nas cirurgias abdominais e pélvicas, além de facilitar a visão do campo operatório e evitar o risco da liberação de conteúdo intestinal ou contaminação acidental do peritônio pelas fezes. Então, assim, o intestino ele vai estar, quando faz esse preparo gastrointestinal, o intestino vai estar livre de fezes. Então, assim, se ocorrer algum tipo de complicação, algum tipo de perfuração acidental, o nível de contaminação vai ser menor, porque o peritônio ele já vai estar, o intestino ele já vai estar limpo, então, assim, vai ter menos conteúdo contaminado no peritônio, ok? As eliminações urinárias. Igual a gente viu os estudos, a sonda vesical de Demora, antigamente ela era passada no quarto e o paciente era encaminhado para o bloco cirúrgico. Mas aí, através de avaliações, eles viram que tinha um risco muito aumentado de infecção urinária. Então, assim, eles passaram o quê? A passar a sonda vesical de Demora já dentro do bloco cirúrgico, se o paciente precisar também. Então, assim, se tiver uma cirurgia que é uma cirurgia grande, ou que depois vai diminuir a mobilidade do paciente, ou uma cirurgia urológica. Então, assim, passa-se essa sonda já dentro do centro cirúrgico, com todas as técnicas assépticas que eles observaram que o ambiente mais limpo e as técnicas mais assertivas do bloco cirúrgico diminuíam também a infecção urinária e também por ser mais próximo do ato cirúrgico. Então, assim, a sonda vesical de Demora, na maioria das vezes, ela já é passada no bloco cirúrgico. Às vezes, na maioria das vezes, até mesmo pelo cirurgião já. E se o paciente ele vai fazer algum tipo de cirurgia no qual ele não vai precisar de sondagem, você tem que orientar o paciente de antes de ir para a sala cirúrgica de ir no banheiro para fazer as eliminações fisiológicas dele, para realmente esvaziar a bexiga. Porque aí, além de prevenir a distensão vesical durante o cuidado, ou também para evitar que o paciente ele urine durante a cirurgia e contamine a área cirúrgica. O controle do peso. O controle do peso como rotina antes de todos os cuidados cirúrgicos, é realizado pela importância que este tem para a administração de medicamentos, principalmente os anestésicos, aos quais, em caso de emergência, para o cálculo exato das suas doses. Isso. Então, assim, o controle de peso, principalmente infantil, tem que ter esse controle de peso porque vai fazer, tanto infantil quanto adulto, que a dosagem anestésica, a dosagem dos antibióticos vai estar relacionada com o peso do paciente, quantos quilos o paciente tem. Então, tem que ter esse cuidado do controle do peso. Eles fazem muito por peso, quando a pessoa fala o valor que ele tem de peso, só que aí não fica tão fidedigno o resultado do que a gente mesmo, o peso referido. A pessoa refere-se que tem tantos quilos. Só que o ideal é que seja realmente mensurado o peso na balança. Remoção de próteses e dentaduras. As próteses dentárias devem ser removidas, dada a possibilidade de deslizarem para as vias aéreas inferiores durante a indução anestésica. Então, assim, sempre lembrar de olhar, perguntar se o paciente ele usa prótese dentária, prótese ou dentadura, e pedir que o mesmo retire antes de ser encaminhado para a cirurgia. E aí vocês entregam pro paciente, tem um protocolo, tá, gente? Porque prótese é uma coisa cara.
Então, assim, você pegou a prótese, vai ter o caderno de protocolo de pertences do paciente, os quais tanto também depois a remoção de joias, esmaltes, de joias do paciente, você vai entregar para o acompanhante e esse acompanhante vai assinar como tenha recebido esses pertences do paciente. E a importância da remoção da prótese é para evitar que eles deslizem nas vias aéreas inferiores. Já teve caso de paciente entubado que teve que depois fazer procedimento endoscópico para tirar a dentadura que tinha ficado agarrada entre o tubo e a garganta do paciente. Então, assim, tem essa importância. Então, assim, tem as pessoas mais velhas que elas têm vergonha de tirar. Então, assim, a partir do momento que você orienta e fala o que pode acontecer de ruim, a pessoa acaba fazendo, tá? E a remoção de joias, esmalte e maquiagem. Para o controle de infecção, para evitar perda e possível queimadura relacionada a bisturi elétrico. Então, pede-se para tirar essas joias. Não tem muita coisa confirmada em relação à queimadura de bijuteria relacionada ao bisturi elétrico, mas eles comentam sobre isso também. E o paciente, quando ele vai para a cirurgia, às vezes o paciente ele pode ficar edemaciado. Então, se ele estiver usando algum anel, isso pode causar o garroteamento do dedo dele. E aí vai ter que cortar a aliança ou o anel que ele está usando. Então, para evitar isso, já retira e já entrega para os familiares. O esmalte, retira-se os esmaltes escuros para a gente poder observar se o paciente está apresentando cianose nas extremidades. E também para o oxímetro pegar, porque ele é fotossensível, então assim, para ele conseguir realmente fazer a aferição da saturação adequadamente. Então, pede